Paulina Mafini. Eita! Estamos de volta! É que nós estamos tentando lembrar aqui... Qual é a escola que diz que vai esperar a professora Lucy com café? Como você vai falar, eu vou falar também. É Paulina Mafini. Paulina Mafini. Pois é, vou mandar um abraço aqui, tá? Porque o colega veio todo emocionado com a gente, lá falar das aulas, que tá gostando. Danilo dos Santos. Danilo dos Santos? É. Lá de Porto Murtinho. Ah, em que São legal. Francisco do Guaporé. Danilo, aquele abraço, tá? Que bom que vocês estão gostando das aulas de matemática, a gente fica muito feliz mesmo. E se tiver café, pode chamar que a gente tá chegando. Né? Bolo também aceito, eu gosto de bolo. Bolo de fubá, bolo de chocolate, qualquer bolinho assim, pão caseiro. Ai, não quero nada, não, né? Pão caseiro, queijinho. Laranja, aquela laranja? Toranja, eu quero pera, uva, maçã. Pera? A pera, não sei. Nada a ver aquela pergunta ali bugou. E falando em regra de 3, tá? Mas agradeço aí, agora já a gente vou lembrar o nome da professora, tá? E os alunos que disseram que vão me esperar a professora Lúcia sempre com um cafezinho da hora lá. Então, tô chegando. Porque aqui quer café, né? Geralmente quer café. Vamos lá. Quer tererê, não? Não. Eu não bebo tererê, mas acho que eu prefiro café. Quentinho. Sim. Cheirinho bom. Aula 70.2, o assunto foi regra de 3. Vamos lá? A regra de 3 simples, vamos relembrar alguns tópicos aí. Bom, nós temos 4 passos para resolver uma regra de 3 simples. Primeiro, nós vamos criar uma tabela e nessa tabela nós vamos organizar as grandezas de mesma espécie, ou seja, aquelas que vão representar as mesmas coisas, ou pessoas, ou velocidades, ou tempo, ou dias. Essa é a primeira coisa. Depois, vamos olhar para a situação e vamos verificar se a situação é diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, a multiplicação ela é feita de forma inversa, cruzada. Se for inversamente, eu vou multiplicar direto, ou seja, ou multiplico em x ou multiplico em linha. Depois eu vou resolver essa minha equação. Beleza, né? E como sempre a gente traz aqui um mapa mental para ajudar na compreensão, né? Ele diz que o mapa mental, ele diz que a regra de 3 tem 3 e falta 1. É a quarta proporcional, tem 3 informações e falta 1. E a regra de 3 faz o quê? Resolve problemas que envolvem 2 grandezas, direta ou inversa. Tá? Essa é a regra de 3 simples. A gente vai ter que sempre analisar. Se é direta, multiplica cruzado. Se é inversa, multiplica na linha. Olha que legal. E deu um exemplo aqui. João consegue azulejar uma área de 12 metros quadrados em 3 horas. Então as grandezas que eu tenho é 3 horas e metros quadrados. É área, isso. Isso. Já foi contratado para azulejar uma área de 60 metros quadrados. Aumentou a área. Sozinho. Então aumentou a área, ele sozinho vai demorar mais. Em quanto tempo ele vai terminar esse serviço? Então, quanto mais serviço, mais tempo leva. Direta, né? Então, e olha que coisa legal que eu vi aqui, ó. Aumentou 5 vezes, né? Porque 12 dá 60. Vezes 5. Então, aqui também vai aumentar vezes 5. Vezes 5. 15 horas. Legal, né? Olha que bacana. Então, sempre que essa mesma proporção, sempre vai ter esse mesmo crescimento ou decrescimento? Isso mesmo. Então fica mais fácil. Yes! E aí, vamos aqui, agora eu vou falar direitinho aqui, ó. A professora é a professora Silvana, tá? Eles são da escola Paulina Mafini mesmo, num distrito chamado Joelândia, que pertence a Ariquemes. Quando a gente mencionou o nome da escola lá, a gente não tinha falado essa parte porque a professora não tinha passado essa informação, né? Então, professora Silvana, os alunos, agora a gente já sabe. Olha, onde fica. Se nós tivéssemos tempinho, dava de fazer, porque ali, ó, Ariquemes tem Montenegro, tem Cacaulândia, tudo ali nos redores. É verdade. Então, no distrito de Joelândia, em Ariquemes, ficaram muito felizes com o nosso abraço e vamos nos preparar aqui para ter sempre um café para a senhora. E deixa eu te falar, aquela região ali, de Ariquemes ali, aquela regiãozinha ali,
Tem uns cafezinhos bons. É mesmo, né? Tem. Verdade. Então, já a gente chega por aí para tomar esse café com vocês, beleza? Agora é hora de produzir a atividade de sala. Já a gente tá de volta com a correção. Vamos lá. E aí, atividade de sala, tá te enlouquecendo ou foi Não, fácil? Foi muito fácil. Sabe o que tá me enlouquecendo? Ah, É que você começou a falar do distritozinho ali perto da Ariquemes e tal, e eu fui lembrando que eu tenho vários amigos, eles até se reuniram agora no final de semana passado, o grupo ali deles, e eles têm cafezal ali por um da Ariquemes ali, ó. hein, moído na hora, às vezes, né? Lá em Calama mesmo, né? A gente tomou um café torradinho na hora. Muito legal. Bom. É bom demais. E vamos que vamos, atividade de sala, a gente vai para as resoluções, tirar as dúvidas e tudo mais. Vamos lá? Questão de número 1. Bora ver. O mapa a seguir mostra a distância entre duas cidades do Rio Grande do Sul. Tem nada a ver com isso. Pelotas e Canguçu. Canguçu. Olha aqui onde a professora Lúcia nasceu. Ia falar hein? cangaço. Não, é Canguçu. Entre Pelotas e Canguçu, a gente sabe que a distância no mapa é de 4,5 centímetros. A escala é 1 para 1.150.000, né? De Pelotas a Canguçu. Você nasceu em Pelotas? Eu nasci em Pelotas aqui, Prof. Lúcia. Legal, isso aqui tudo é região conhecida por mim. Morro Redondo, Capão do Leão, Cerrito, tudo a professora Lúcia já andou por aqui desde criança. Legal, né? Muito legal. Ai, me deu até uma nostalgia. Uma nostalgia. Aí a pergunta é, calcule a distância real entre essas cidades. O que tem em Cangaçu, Lúcia? Canguçu. O que tem em Canguçu? Não. Por que você quer ir de Pelotas para Canguçu? Lá tem muita plantio de arroz, né? Aquela região lá é bastante arroz. Vamos lá então, a escala, ela é o que mesmo? A medida do desenho pela medida real, né? Ele está querendo a distância real, ele quer o D maiúsculo, né? A escala é 1 para 1.150.000. 150.000. 1 para 1.150.000. Isso. Igual a distância no desenho. 4,5. 4,5 centímetros. Só que assim, né? E ele quer a distância real. Então a gente vai ter que multiplicar aí, né? O 4,5 vezes 1.150.000. Quanto que dá? Dá para tirar o zero, né? Você ficaria... Mas também não, a gente pode fazer isso depois, 1.150.000 vezes 4,5. 5.175.000. 5.175.000, isso aí em centímetros. E ele quer a distância, com certeza, em quilômetros, né? Isso, então a gente corta quantos zeros? 3 zeros. Divide por quanto? É dividir por 1.000, né? Isso mesmo. Então é cortar 3 zeros, a gente vai ter em quilômetros. 5.175 quilômetros. Não, centímetros, primeiro vai para metros. Primeiro para metros, né? Então a gente tem que dividir por quanto? Corta 5 zeros. Então você tirou 3, vai pular 2 casas com a vírgula agora. Isso, agora sim. Que não, susto. que tá em centímetros, não tá em metros, né? E é legal porque como ela conhece a região, ela fala assim, uai, mas tudo isso não. Não é não. Eu ia de bicicleta. É verdade, é pertinho. Então, é porque tá em centímetros, a gente precisa passar para quilômetros e não para metros, 51, Então corta os 3 zeros e dá 2 pulinhos com a vírgula. Então 51 quilômetros, né? Quilômetros e 75... 51,5 quilômetros, né? Melhor colocar direito. 51,75 km. 75 quilômetros. É mais ou menos a distância de, sei lá, Ariquemes a Cacaulândia. Não, acho que Ariquemes a Montenegro ali, eu acho. Mais ou menos. Depois vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Né? E aqui a gente podia fazer aquela tabelinha: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro, né? E aí a gente vai ver aí que tem que dar esses 5 pulinhos aí com a vírgula, tá certo? Beleza. Beleza? Vamos de pergunta número 2. Eu achei legal porque vocês não veem, tá? Mas quando ela deu assim 5.000, ela fez uma careta assim. Pelotas Canguçu é bem pertinho, da onde que 5.000 quilômetros? Vai lá. Legal. Durante um naufrágio, os sobreviventes dividiram a comida que lhes sobrou em partes iguais.
Sabendo que a quantidade de comida duraria 9 dias para 12 náufragos, então a gente já tem as grandezas, né? Dias e náufragos. E os náufragos, tá? 9 dias daria para 12 náufragos. Caso fosse encontrado mais 4 sobreviventes, então aí 9 mais 4, né? Isso. Então 14... Opa, aqui não é nos dias. Quantos náufragos agora? Ah, não, é mais 4, 16, né? 16. Ah, então 16 pessoas. Quantos dias vai durar a comida? Menos, vai durar né? menos dias. Ah, porque teve mais gente para comer, menos dias vai durar. Então ela é inversa. Isso. Mais pessoas para comer, menos dias vai durar a comida, com certeza. Se é inversa, a gente multiplica na linha. Beleza? Beleza. Então 16 vezes x, 16x. 9 vezes 12. 90 com 18, 108. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Então, x vai ser igual a 108 dividido por 16. 108 por 16? Deu 6,75. É aproximado mesmo. Ah, é, aproximadamente. 6,75 aproximadamente 8 dias, tá? Que a gente vai arredondar. 6,75? É, então 7. 7 dias, mais ou menos. Isso, aproximadamente 7 dias. Aí não tem lá 7 dias, a gente marca o quê? 6 dias? É, porque 8 está muito longe, né? Não vai dar 8. Não, vamos deixar fora as alternativas, então. Beleza. Não encontramos, não está nas alternativas. É 7 dias mesmo, aproximadamente. 6,75 é aproximadamente 7. Beleza. Tá? Esquece as alternativas aí que bugou aqui. Beleza? 7 dias. Aproximadamente, a gente tem que arredondar para mais, né? 6,75, tá? Vamos de questão número 3? Bora ver? Uma indústria utiliza como matéria-prima principal a cana-de-açúcar em suas produções. Entre os produtos derivados da cana-de-açúcar está o açúcar, utilizado com frequência em nossa alimentação. Até aí não falou nada demais, não. Né? Com 1 tonelada de cana-de-açúcar, a produção é de aproximadamente 128 quilos de açúcar. Então, 1 tonelada de cana-de-açúcar... Toneladas e quilos. Com 1 tonelada, 128 quilos de açúcar, certo? Qual é a quantidade de cana-de-açúcar, ou seja, em toneladas, né, X, necessária para produzir 448 quilos? Então, aumentou os quilos, com certeza vai aumentar a cana, né? Então ela é direta, certo? Direto, porque aumentou a gente não precisa fazer a tabela 100% certinho, assim, a gente pode só fazer essa relação. Aumentou os quilos de cana-de-açúcar, vai ter que aumentar as toneladas. Aumentou os quilos de açúcar, vai ter que aumentar as toneladas de cana para fazer. Isso. Né? Então a produção aqui, a resolução é inversa, né? Então multiplica cruzado. Cruzado. 128 vezes x, 128x. 448 vezes 1, 448. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Opa, que 8 feio. Quanto que é 448 dividido para 128? 3,5. 3,5, alternativa letra D. D. Toneladas. Beleza. Joinha? Joia. Né? Então a gente tem que fazer a tabelinha e fazer a análise. É inversa ou é direta? Aumentou os quilos de açúcar, aumenta a quantidade de cana de açúcar, tá bom? Beleza. Se liga no Enem, vamos lá? E a pergunta é... Na pandemia de Covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidos diariamente era de 184 máscaras. Então a gente tem funcionários e a quantidade de máscaras. 8 funcionários, 184 máscaras. 8 funcionários, 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 506 máscaras diárias, quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais?
Então vai aumentar o número de máscaras, vai ter que aumentar o número de pessoas para fazer. Isso. Né? Porque é por dia. Então aqui X. Então ela é direta? Direta. Direta. Se é direta, a gente multiplica cruzado. 184 vezes X, 184X. 8 vezes 506. 8 vezes 506 dá 4.048. 4.048. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 4.048 dividido por 184. Vai dar 22. Só que aí, olha só. 22 já pode marcar? Não, ainda não. Calma aí. Poxa vida, sério? Sério, porque olha só. Olha a pergunta. Quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Já tem 8 trabalhando. Tem 8. Essa aqui é a quantidade necessária no total. Para fazer as 506 máscaras por dia. Olha aí que legal, tem que prestar atenção mesmo, né? Por quê? Então eu vou pegar 22 menos 8? Isso. Que vai dar exatamente 14. Agora sim. Para eu aumentar a produção, eu tenho que ter 14 funcionários a mais. A mais. Então é isso que ele queria saber, era a quantidade a mais, fora o que já tinha, né, de funcionários. Fora o que já tinha 14 a mais. Isso. Então esse é um detalhe que precisa ser observado. Porque no problema todinho, fizemos tudinho, achamos 22. Aí eu olho lá e vejo 22. Eu quero fazer o quê? Já quero marcar 22, né? Porque tem na resposta, eu já fiz, tá certo aí? Não, peraí, tá certo. Já fiz. Só que quando eu volto para analisar a pergunta, eu vejo que ele fala assim, ó, quantos funcionários devem ser contratados a mais? Ou seja, tem 8. Preciso de quantos para completar ali o ciclo? Né? Pois é, e claro que quando a gente faz tudo isso, a gente vai cada vez entendendo mais, né? Porque foram muitas situações práticas, né? Até aqui uma produção de máscara lá no período da pandemia. Olha aí, aumentou a quantidade de máscaras, vai ter que aumentar os funcionários para fazer. Para render e continuar naquela produção diária ali, né? Então aumenta os funcionários, aumenta a produção, direta. Aumentou uma coisa, aumentou a outra direta. Se é direta, a gente multiplica cruzado. Então aí é aí que mora o perigo. Aí que mora, no finalzinho principalmente. Agora vamos aproveitar aqui, né, esse pedacinho que nós temos de aula ainda, para falar uma coisa importante, porque aqui, ó, máscaras. A pandemia acabou, mas não acabou ainda, né? Tá ali naquela transição, ainda tem alguns casos e tal. Verdade. Só que assim, ó, um detalhe muito importante, que eu pensei que nós teríamos aprendido já. De repente, né, eu tô no outro dia, amanhã eu amanheço meio ruinzinho e tal. Vocês viram que a professora ficou 2 dias sem vir trabalhar, né? Ela tava ruim, ela falou, vou me reservar. Por quê? Às vezes ela até consegue vir dar aula, mas aí de repente ela vem e ela tá resfriada, aí passa para mim, eu passo para outro, passa para outro. Então, isso é importante até para nós alunos pensarmos. Se eu tô meio ruinzinho, tá, mas eu consigo ir para aula, coloca máscara. É verdade. Né? Até para se preservar, para preservar o colega, a professora. Então, é um detalhe que nós temos que ter consciência, tá? Tô meio ruim, tô meio ali, máscara. Tá? É importante. Beleza? E agora eu quero saber da toranja? Vamos lá, brincando com os números. Qual era a perguntinha mesmo? Olha lá na telinha. A gente tem que uma maçã custa 40 centavos. E uma banana 60 centavos. E uma toranja 60 centavos também. Quanto custa a pera? É mais caro, não sei, mais caro. Mais cara? É mais caro. Vamos lá então. Você precisa contar as vogais e multiplicar por 20 centavos? Cada vogal custa 20 centavos? Porque ali maçã tem 2, então custou 40. A banana já tem 3 vogais, custou 60. A toranja, 3 vogais também, custou 60. A pera tem 2, 40 centavos. Eu quase acertei, porque eu tinha pensado na quantidade de sílabas, na divisão silábica. Maçã tem 2, né? Na divisão, na separação silábica vai ficar maçã, 2, 40. Pera, 2 também, 40. Eu ia acertar sem querer. Sem querer? 40 centavos, então, é a resposta final. Beleza? Beleza. Legal, legal, legal. Então vamos finalizando a nossa aula de número 70, fechando com chave de ouro, onde a gente viu a regra de 3 simples. Na próxima vem a composta. Complicada. Complicada. Não é complicada não, mas é um pouquinho mais trabalhosa, de fato. Complicada e perfeitinha. Você apareceu.
apareceu. Na próxima a gente estuda então a regra de 3 composta, que também cai muito nos concursos, tá beleza? Por enquanto ficamos por aqui daquele jeitinho. Beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!